Nos dias atuais, falar sobre Charles do Bronx é algo popular e rotineiro, seja em portais de MMA, aqui no YouTube, nas redes sociais, etc. Ele é o atleta brasileiro de MMA mais popular da atualidade, acumulando mais de 7 milhões de seguidores. Mas poucos sabem, esse mesmo Charles está no UFC há 13 anos e por lá passou várias fases, altos e baixos, sequências de derrotas, hypes momentâneos, enfim, são 13 anos. Hoje vamos contar a reviravolta da carreira de Charles do Bronx. Charles nasceu em outubro de 1989, no litoral de São Paulo, no distrito Vicente de Carvalho, no Guarujá. A infância / adolescência de Charles contém histórias interessantes, como o diagnóstico de sopro no coração e reumatite, o início no jiu-jitsu, mas não vamos entrar nesses detalhes, pois o objetivo é falar sobre a carreira dele já no MMA. Caso queiram um vídeo contando sobre a trajetória da vida dele, deixem aqui nos comentários. Aproveita e confere ali se você já é inscrito no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações e deixe aquele like. O início no MMA profissional. Charles estreou no MMA profissional com apenas 18 anos de idade, participando do GP do evento Predador FC, na cidade de São Paulo, onde realizou 3 lutas na mesma noite, uma delas inclusive contra Viscar de Andrade, que no futuro também viria a ser lutador do UFC. Ele venceu as 3 lutas pela via rápida, sendo 2 finalizações e um nocaute técnico, se consagrando o campeão daquele GP. Dali até agosto de 2010, acumulou mais 9 lutas profissionais, vencendo todas, e com isso sendo contratado para lutar no UFC, maior evento de MMA do mundo, com apenas 20 anos de idade, sendo um dos lutadores mais novos a lutar no Ultimate em toda a sua história. O início perfeito no UFC. Charles estreou em agosto de 2010 diante de Darren Elkins, que na época tinha acabado de também estrear no UFC com vitória diante de Duane Ludwig. Hoje em dia é fácil qualquer lutador saber que colocar do Bronx no chão é assinar uma carta de suicídio, mas naquela época pouco se sabia sobre o brasileiro, e Elkins, como um bom wrestler, tratou de jogar Charles pro chão com apenas 20 segundos, uma péssima decisão. Charlinho precisou de somente 21 segundos no chão para encaixar um triângulo com armlock e estrear com o pé direito, ainda de quebra levando o prêmio de performance da noite. Saindo ileso dessa luta, já foi escalado para lutar um mês e meio depois, diante do mexicano campeão do TUF 8, Efraim Escudeiro. Essa luta foi mais dura, com momentos alternados para ambos atletas, mas no terceiro round o brasileiro fez aquilo que sabe de melhor, finalizou o Escudeiro com um mata-leão, aumentando ainda mais sua invencibilidade. O fim da invencibilidade de Charles. Ganhando um certo hype do público, Charles foi escalado para o até então maior desafio de sua carreira, enfrentar o experiente Jim Miller, que acumulava uma sequência de 5 vitórias seguidas e prometia trocar chão com o do Bronx. Na luta, vimos o Brazuca em seu estilo normal. No chão, em menos de 1 minuto e meio, foram 12 tentativas de finalizar o americano, mas a inexperiência de um jovem Charles acabou culminando em uma falha, expondo sua perna esquerda após tentativa de uma chave de calcanhar. Miller não perdoou e encaixou uma chave de joelho, finalizando e tirando a invencibilidade de do Bronx. Após a derrota para Miller, acumulou mais 2 lutas sem vitórias. A primeira delas, diante de Nick Lentz, ele tinha vencido por mata-leão, porém o resultado foi alterado para no contest devido a uma joelhada ilegal do brasileiro. A terceira sem vitória foi diante de Donald Cowboy Cerrone, que defendeu as tentativas de queda e acertou diversos golpes em pé, esses que levaram Charles ao chão, perdendo sua segunda luta no UFC, dessa vez por nocaute técnico. Descida de categoria e rápida ascensão. Após a derrota para Cowboy, ele decidiu descer para o peso pena, categoria recém-chegada no Ultimate, vindo da aquisição do extinto EC. Por lá, ele teve um ótimo início, vencendo suas 2 primeiras lutas, porém, depois já perdeu 2, ficando em uma situação mediana no peso. Mas Charles nunca desiste, essa é a principal motivação de sua carreira. Veja a seguir como foi a sequência de Charles dos penas, que em 8 lutas venceu 6 delas, com 6 prêmios de performance. Vitória contra Eric Vicelli. Vitória contra Jonathan Brookins. Derrota contra Cub Swanson. Derrota para Frank Edgar. Vitória contra Andy Ogle.
vitória sobre Hatsuhioki, vitória sobre Jeremy Stephens e vitória na revanche contra Nick Lentz. Como vocês viram, após a derrota para Frank Edgar, ele emplacou 4 vitórias seguidas, que o levaram à maior luta de sua carreira até então. Primeira luta principal de Charles no UFC. O trabalho bem feito e seus diversos bônus por performance levaram Charles a seu primeiro main event, diante da pedreira Max Holloway, que vinha em uma sequência de 6 vitórias seguidas. Charles, vencendo essa luta, muito provavelmente ficaria no primeiro lugar da fila para uma possível disputa de cinturão, e isso o motivava. Era nítido no rosto dele a alegria de fazer sua primeira luta principal e poder se credenciar para uma disputa de título. Infelizmente, não seria dessa vez. Uma lesão estranha no esôfago tirou Charles da luta ainda nos primeiros 2 minutos. Lesão estranha, mas que preocupou a todos que estavam presentes na arena, e que deixou o brasileiro com o lado esquerdo do corpo paralisado por algumas horas, mas não passou de um susto. Nova sequência de derrotas e retorno aos leves. Menos de 4 meses após a derrota para Holloway, ele estava de volta ao octógono, dessa vez para recepcionar Myles Jury, que havia acabado de descer dos leves. Charles nessa luta falhou na balança pela 3ª vez e teve 30% da bolsa repassada ao adversário, mas mesmo assim venceu com uma bela guilhotina ainda no primeiro round. Nas 2 lutas seguintes, um velho pesadelo atacava ele novamente, a sequência de derrotas. Primeiro, diante do ex-campeão dos leves Anthony Pettis, e depois para o experiente Ricardo Lamas, ambas derrotas por guilhotina, tendo o agravante de uma nova falha de peso na luta diante de Lamas. Retorno aos leves. 5 anos depois, ele retornava à sua categoria de origem, o peso leve, e foi recepcionado por Will Brooks. De forma rápida e brutal, Charles finalizou o americano no primeiro round, retornando aos leves com o pé direito. Na segunda luta de volta, porém, acabou sendo derrotado por Paul Felder, gerando dúvidas nos fãs de MMA. Será que Charles conseguirá dar a volta por cima? Bom, essa derrota marcou o início desse Charles que vocês conhecem hoje. Após esse revés, ele emplacou 8 vitórias seguidas, 6 bônus por performance, que o levaram à sua tão sonhada disputa de cinturão. Vejam como foi a sequência de 8 vitórias do brasileiro. Clay Guida, Christos Giagos, revanche contra Jim Miller, David Teymur, trilogia contra Nick Lentz, Jared Gordon, Kevin Lee e Tony Ferguson. UFC 262. 11 anos depois, o sonho se realizava. Khabib Nurmagomedov se aposentou do MMA, deixando vaga a cinta da categoria peso leve. Para disputá-la, Charles do Bronx foi o escolhido, sendo colocado frente a frente contra o ex-campeão do Bellator, Michael Chandler. Esse foi o primeiro main event de Charles em um evento numerado, sua primeira disputa de cinturão. Um turbilhão de emoções para aquele moleque da Baixada, que estreou no UFC com apenas 20 anos. Que passou altos e baixos durante 11 anos, mas que nunca desistiu. E o resultado disso? Bom, o resultado foi esse aí. « 11 anos após sua estreia, o sonho se realizava. Charles do Bronx era o novo campeão peso leve do UFC. Cinturão que ele defendeu uma vez diante de Dustin Poirier no main event do UFC 269. Em sua segunda defesa de cinturão, algo inesperado aconteceu. Perca de cinturão na balança e derrota para Makhachev. Charles infelizmente ficou 200 gramas acima do peso da categoria, algo que é questionado até hoje, pois vários atletas alegam defeito naquela balança utilizada, e por conta disso foi destituído do posto de campeão peso leve, com o mesmo só valendo para Justin Gaethje, seu adversário no main event do UFC 274. Em uma luta eletrizante, um verdadeiro teste para cardíaco, Charles finalizou o americano no primeiro round, assim garantindo sua nova oportunidade de disputar o cinturão, esse que ficaria vago até lá. A nova chance veio diante do russo Islam Makhachev, pelo main event do UFC 280, em Abu Dhabi.
Para a tristeza de todo o público brasileiro, do Bronx acabou finalizado no segundo round, encerrando sua sequência de 11 vitórias seguidas e vendo o atleta do Daguestão saindo com o cinturão. Retorno contra Dariush e nova chance pelo título. Sempre ativo, Charles do Bronx, agora uma estrela nacional e internacional, tirou um período off para descansar e repor as energias, e após isso foi escalado contra Beneil Dariush, que vinha em uma sequência de 8 vitórias seguidas e buscava sua primeira chance de disputar o cinturão do UFC, mas para sua infelicidade, seu adversário era do Bronx, e ele não deu chances. Com uma performance arrasadora, venceu a luta no primeiro round por nocaute técnico. Após essa vitória, Charles do Bronx recebe nova oportunidade de disputar o cinturão, uma revanche diante de Makhachev, que ocorre agora em outubro na luta principal do UFC 294, novamente em Abu Dhabi. E aí galera, o menino que nunca desiste voltará a ser o campeão do UFC? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Grande abraço para todos, fui!